Saúdo a paz, saúdo o amor. Eu sou um filho de Deus na terra, rogando a cada coração encarnado nesta humanidade, a cada alma, a cada filho de Deus que esteja encarnado neste momento, nesta terra. Também aqueles filhos de Deus que estão trabalhando incessantemente por este momento cósmico pelo qual a humanidade está passando e vai passar, para que tudo transcorra bem. Os irmãos também da luz que estão no plano espiritual, em outras dimensões, em outros aparatos de apoio. Sou grato a cada coração, assim como o meu, que se doa e que se manifesta para elevar a energia vibracional do planeta e sua humanidade, do planeta Terra e sua humanidade, e também para elevar a própria vibração, para elevar a própria consciência e sabedoria, amor e luz, manifestando o poder do Criador aqui na Terra, nesta humanidade que passa pelas conturbações finais do seu processo evolutivo, do seu processo de libertação, de autolibertação, dos aprisionamentos que mantém cada ser humano na terceira dimensão. Chegou o momento do processo se deslanchar, em que aqueles que estão preparados devem seguir o seu caminho rumo a dimensões superiores, e aqueles que ainda não se prepararam, que ainda não conseguiram chegar, não conseguiram elevar sua consciência ao momento a este momento, a esta oportunidade, a terão em outros momentos com a graça de Nosso Senhor e com o nosso apoio. Pedimos com o nosso apoio para que possam continuar bem essa jornada. Pedimos e rogamos ao Deus que está em mim, que está em ti, que está em todos nós, que possa estar nos abençoando com um coração sábio, uma mente elevada e sábia, e um conjunto harmonioso de nosso ser, de todas as moléculas que vibram em nosso corpo, em nosso ser, em nossa alma. Que o Criador possa estar permitindo nossa elevação e manutenção em elevação, para podermos manifestar na Terra aquilo ao qual nos propusemos, o cumprimento da missão que nos fora designado previamente, a qual aceitamos de bom grado e de bom coração, de vir para a libertação desta humanidade, de vir auxiliar com nossa energia, com nossa vibração, com nosso amor incondicional, esta humanidade nesse momento, que seria de grande dificuldade, mas também de grande vitória da luz que permeia cada ser humano, cada ser em evolução nesta Terra. Gratidão a todo o auxílio do universo, de todos os planetas e estrelas, galáxias, universos e multi-universos que estão apoiando este processo de elevação da humanidade. Gratidão a cada um que foi voluntário para aqui estar e a amar esta humanidade. Amar esta humanidade que está despertando das trevas para a luz, da mentira para a verdade, da ilusão para o momento presente. Gratidão ao universo por este momento e gratidão pela paz que reina em meu coração e em minha mente. Gratidão pela paz que reina em todo o meu ser. Gratidão ao Mestre Jesus, o Cristo, que é o nosso governador desta terra, governador espiritual, que comanda esta terra com muito amor, com muita harmonia, com muita verdade e com a manifestação da justiça divina em cada ponto deste planeta, de modo que possa se corrigir todas as distorções que não representam a vontade do nosso Pai Criador. Estamos aqui em amor,
em paz, emanando boas vibrações para todos os seres deste planeta. Pedimos que cada um mantenha a paz em seu coração e o amor incondicional por toda a vida manifestado em todo o seu ser, nesses momentos de tribulação pelos quais a Terra irá passar e já está passando. Um pensamento elevado, uma fé elevada de que você é um filho de Deus aqui na Terra, e manter esse pensamento firme, esse sentimento manifestado do seu poder interior, seu poder de criação, será de suma importância para este momento evolutivo. Quanto mais seres humanos tivermos em união de esforços, mesmo que inconscientemente, para a elevação da consciência coletiva desta humanidade neste momento, será essencial. Essencial em todos os sentidos, em todas as frentes desta batalha, que é uma batalha de amor. Mantenha-se em elevação, mantenha-se em paz, que nada tire a vossa paz. Que nada tire a vossa paz, porque o mais importante neste momento cósmico é se manter em paz, não pensar em mais nada e projetar a consciência de luz para todo o planeta Terra e sua humanidade e toda a vida que aqui coabita. Eu sou a presença de luz que representa o amor de Deus na Terra. Eu sou um ser de elevada luz e vibração que manifesto em todas as cores do universo a luz que represento, em todas as nuances e cores, trabalhando desde o violeta da transmutação, o verde da cura, o branco da paz, todas as cores de flechas de luz do universo estão neste momento se manifestando em mim e em ti. Nós, filhos de Deus, um com Ele, encarnados aqui na Terra ou em missão espiritual, possamos todos estar emanando luz neste momento para o nosso planeta Terra. Possamos todos estar emanando luz, 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 em abundância, em todos os espectros de luz, que sejam benéficos, que sejam de elevação, que sejam de ampliação da energia e da consciência humana, de forma que nenhum mal possa penetrar no teu ser, nenhum mal possa retirar a tua paz, que a tua paz se mantenha sob qualquer situação e circunstância, que a tua paz seja um escudo de proteção para o teu ser, que o amor que emana do teu coração incondicionalmente para toda a vida e para todos os seres seja irradiado neste momento, inundando a ti mesmo e a todos aqueles que coabitam contigo neste planeta. Que toda a treva se dissolva com essa imensa luz que estamos gerando. E que a paz prevaleça não só no teu ser, como em todos os teus irmãos, e em todo o planeta Terra, e em toda esta galáxia, em todos os multi-universos, criação do nosso Pai e de seus filhos amados. Eu sou grato porque esta humanidade está alcançando o ponto de fusão para o amor incondicional e para a sua elevação. E que muitos estão ascensionando junto com esta Terra, muitos milhares de humanos. E também aqueles que aqui vieram
e missão única de encarnar e aumentar a vibração do planeta e de sua humanidade, elevar a consciência encarnada na Terra. A estes todos, que está chegando o momento em que podeis se preparar, tomar consciência do cumprimento da missão, da preparação para a finalização da missão. A missão Terra está em fase final de consumação e conclusão. Já posso adiantar que o pleno êxito será atingido, está sendo atingido. Mantenham-se firmes e fortes em elevação de consciência, em amor incondicional, firmando a bandeira da verdade e da justiça e da paz sobre todo o planeta Terra. A verdade que não é só este momento, a verdade que é desde o início da existência desta humanidade aqui neste planeta. Todas as tuas encarnações pelas quais vós passaste, que não vos recordais agora, mas podereis já estar começando a recordar. Essa hora da verdade está chegando, a verdade sobre ti, sobre o teu mundo, sobre o teu ser, e que em algum momento irá se manifestar o encerrar da prestação de contas de cada um para com a seu próprio Deus interior, que é um com o Deus, com o Criador, o Pai e Mãe Universal, com os Elohim, serafins, anjos e arcanjos, e todas as legiões e trabalhadores da luz, se fazem presentes nesta Terra, na órbita da Terra, neste momento tão importante. Gratidão, gratidão, gratidão. Estejais tranquilos e preparados para tudo o que há de vir e está por vir. O amor jamais deve deixar o teu coração e a tua mente. Lembre-se que o amor é o mais importante. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, primeiro o amor. Primeiro o amor. Lembre-se, diante das circunstâncias e dos fatos das vossas provações, o que o amor manifestaria através de você. A paz ou a antipaz. A simpatia ou a antipatia. A verdade ou a mentira. O que sai da vossa boca neste momento? O que sai da vossa boca? Que manifesta nos teus pensamentos, que é a manifestação do teu ser, e que manifesta através das tuas emoções, do teu sentir, e que sai pela tua boca, e que se transforma em realidade através do poder da criação, através da palavra falada. Você está construindo ou está destruindo? O que você está fazendo com as suas palavras? Palavra não é brincadeira. Palavra não é gozação. Palavra é respeito. Palavra é verdade. Palavra é honra. Palavra é vida. Então eu manifesto neste momento em todo o meu ser, em todo o meu mundo, a paz plena, o amor pleno, incondicional e verdadeiro, conectado com o grande amor do Pai Celestial, Pai e Mãe Celestial,
que se encontra em todos os universos, em todos os mundos, em todas as emanações de vida existentes neste momento, inclusive a da Terra, obviamente. Então, toda manifestação de vida manifesta o Criador, e assim eu determino neste momento que seja no meu mundo, desta forma, todos obedecendo incondicionalmente à vontade do nosso Criador, que é o amor incondicional por toda a vida, que é a verdade manifesta em cada ser, que é a misericórdia divina manifestada através de cada um de nós, que é a manifestação da paz divina dentro do teu ser, plenamente, neste momento, em todas as horas do dia, em todas as semanas do mês, em todos os meses do ano, em todos os anos da eternidade, para sempre. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. O universo se manifesta através da presença que eu sou, através do meu sagrado coração, que é um com o Criador, que é um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com o amor eterno, com a justiça divina e com a paz, com a verdade e com a liberdade que se manifesta na Terra neste momento, dando-se a manifestação plena da era da liberdade, que vem aqui para libertar todos os humanos aprisionados através da ilusão, através da mentira, através do véu de Maia que se dissolve. Tamanha presença de luz que se manifesta neste planeta, luz gama, luz de transmutação, de cura, de libertação, de amor e de paz, de esperança, de fé plena, de que a vontade que eu manifesto neste momento é a vontade que se manifestará em toda a Terra, contrariando todos aqueles que quiseram desfazer a vontade do Criador, querendo manifestar a antipaz na Terra, querendo manifestar a antiprosperidade das pessoas, dos povos e das nações e de todo o planeta. O amor já se faz presente em grande intensidade e não mais permite a manifestação da guerra, pois ele está em teu coração. O amor está representando toda a paz que eu gero neste momento e toda a paz que é gerada através de ti, que recebe esta mensagem de ti, que está emanando outras mensagens para o universo e para todos os teus irmãos, para os meus irmãos, para este planeta e para toda a essência de vida que aqui se manifesta plenamente, através do amor incondicional de Deus, Pai, Mãe, Criador universal, através do amor que se manifesta na luz, o amor que se manifesta onde brilha a luz do Criador em qualquer parte do universo. Haja luz sobre toda a Terra, haja luz sobre todo o universo, haja luz em cada coração que está próximo a mim, num raio de imensidão infinita, transpassando todos os multi-universos, de todas as dimensões, de todas as frequências vibracionais, e toda a luz, e todo o amor, e toda a paz, até o fim, até o mais longínquo universo, manifestado pelo fim e pelo começo do universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou a luz, eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a justiça, eu sou a esperança, eu sou a fé plena junto com a razão, com a liberdade, que eu sou a liberdade.
jardim de Mamãe Maria, regando as flores no fim do dia, pedindo a Jesus o bem das flores e a santa luz. Aos rezadores, estou no jardim de Mamãe Maria, regando as flores no fim do dia, pedindo a Jesus o bem das flores e a santa luz. Aos rezadores, salve Pai Ogum, Ogum do mar, Papai Oxóssi, Mãe Iemanjá, salve Pena Branca, salve Raiauá, Mamãe Oxum, e suas lágrimas, salve Pai Ogum, Ogum do mar, Papai Oxóssi, Mãe Iemanjá, salve Pena Branca, salve Raiauá, Mamãe Oxum, as lágrimas, sigo com Jesus, regando as flores na santa luz, com os rezadores, rogando a mamãe, nossa Mãe Maria, agradecendo a luz desse lindo dia, sigo com Jesus, regando as flores na santa luz, com os rezadores, rogando a mamãe, nossa Mãe Maria, agradecendo a luz desse lindo dia, sigo com Jesus, regando as flores da santa luz, com os rezadores, rogando a mamãe, nossa Mãe Maria, agradecendo a luz desse lindo dia.
Esta é uma canção que significa a convergência de todo o pensamento religioso humano para uma única e soberana luz de amor. A canção do Nosso Irmão Hélio Maria, que significa a finalização da unificação do pensamento espiritual como uma unidade que é a unidade do Criador, a unidade do Pai, Mãe, Consciência Universal, que se manifesta em cada um de seus filhos plenamente, de forma a se despir de toda e qualquer crença limitante que esteja impedindo a humanidade de se tornar uma só, com a paz, com a justiça, com o amor incondicional, com a verdade e com a liberdade. Gratidão, gratidão, gratidão por este momento. Rezando e rogando pela paz, eu faço o decreto do fogo violeta e do tubo de luz que veio a esta presença física através do Mestre Ascenso Saint Germain. Ó minha presença do Eu Sou, tão constante e cheia de amor, tu que és a luz de Deus no alto, cujo resplendor forma um círculo de fogo diante de mim para iluminar o meu caminho, fielmente apelo para ti, para que coloques agora mesmo em redor de mim um grande pilar de luz da minha divina e poderosa presença do Eu Sou. Mantenha-no intacto a cada instante, manifestando-se como uma cascata resplandecente da maravilhosa luz de Deus, que nenhum elemento da natureza humana pode penetrar. Faz subir por este maravilhoso círculo elétrico de energia divina uma onda de fogo violeta da chama transmutadora da liberdade, que a sua energia em contínua expansão e projetada para baixo para o campo de força das minhas energias humanas transforme completamente qualquer condição negativa na polaridade positiva do meu grande eu divino. Que a magia da sua misericórdia purifique tão profundamente o meu mundo pela luz, que todos aqueles que eu contatar sejam abençoados com a fragrância de violetas do coração de Deus, em memória do dia abençoado que começa a aparecer em que toda a discórdia, causa, efeito, registro e lembrança será transformada para sempre na vitória da luz e na paz do acesso Jesus Cristo. Eu aceito agora conscientemente o pleno poder e a manifestação deste fiat de luz e decreto que entre instantaneamente em ação através do livre-arbítrio que Deus me concedeu e do poder de acelerar sem limites esta sagrada ajuda vinda do coração do próprio Deus, até todos os homens ascenderem e serem livres na luz que nunca, nunca, nunca falha. Visualize um grande disco de luz semelhante a um sol, em frente ao teu ser, plexo solar, inundando toda a região com luz. Ó disco de luz das alturas celestes, desce agora com a tua perfeição, faz brilhar minha aura com a luz da liberdade e dos mestres o amor e a proteção. Ó disco de luz das alturas celestes, desce agora com a tua perfeição, faz brilhar minha aura com a luz da liberdade e dos mestres o amor e a proteção. Ó disco de luz das alturas celestes, desce agora com a tua perfeição, faz brilhar minha aura com a luz da liberdade e dos mestres o amor e a proteção. Ó disco de luz das alturas celestes, desce agora com a tua perfeição, faz brilhar minha aura com a luz da liberdade e dos mestres o amor e a proteção. Amado Elohim da paz, do zênite dos céus, derrama o radiante óleo dourado da paz no horizonte do meu mundo. Amado Elohim da paz, do zênite dos céus, derrama o radiante óleo dourado da paz no horizonte do meu mundo. Amado Elohim da paz, do zênite dos céus, derrama o radiante óleo dourado da paz no horizonte do meu mundo. Basta, renuncio a minha criação humana e escolho entrar na senda do Elohim da paz. Caminharei na chama vivente da paz. Serei um verdadeiro peregrino da paz e empunharei a espada de dois gumes que divide o real do irreal, aprisionando as forças e instrumentos de guerra. Paz, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. 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 Basta, renuncio a minha criação humana e escolho entrar na senda do Elohim da paz.
caminharei na chama vivente da paz. Serei o verdadeiro peregrino da paz. Empunharei a espada de dois gumes que divide o real do irreal, aprisionando as forças e instrumentos de guerra. Paz, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. 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 Basta, renuncio à minha criação humana e escolho entrar na senda do Elohim da paz. Caminharei na chama vivente da paz. Serei um verdadeiro peregrino da paz. E empunharei a espada de dois gumes que divide o real do irreal, aprisionando as forças e instrumentos de guerra. Paz, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. 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 Texto das Cartas de Cristo, a Consciência Crística Manifestada, página 174 até a página 180. Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito, tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico, ou um elemento da consciência. E se você pode aceitar que o propósito é o impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva, pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação. A livraria, que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que, por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente que considera e decide chegou ao campo da matéria inanimada e inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é visível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva, em forma de bactéria, pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente ou, como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos? Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula
e mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um destes fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para a sua existência, desprovida de consciência pessoal? Esse não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal, para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não. As células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam, segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva. A combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos? Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência? A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individualizada de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA sobre as quais se diz que levam o projeto de todo o organismo, planta ou bebê. Estas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, senhor de sua criação. De onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais?
A célula já está satisfeita, agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável? Não é uma mera coincidência que uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas de seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas às quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência aparentes em todo o ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às aves, e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o Pai, em tudo o que se encontra ao seu redor. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo. Por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão? Como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação? Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos? Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco e especializado, de fórmulas e equações aceitas, e tem também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores destas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito, e digo isso seriamente, pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas, que se combinaram para formar a célula e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado
e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência, que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até este ponto nas origens da existência, as propriedades químicas ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe? E perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade, para além dos raios de luz intensos agora descritos pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunte à ciência: de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar? Tentarei agora explicar, com suas palavras, aquilo que está além das palavras e, neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por esta razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma destas ideias, uma a uma, à meditação. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência sem parâmetros nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Persevere, a luz gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas da visão interior. São muitos os que experimentaram um pequeno clarão de visão interior, os que brevemente sentiram um toque da consciência divina, e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tenha alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade.
Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequências de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro, de verdade espiritual. Retorne uma e outra vez a este nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de auto-obstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os períodos áridos. Compreenda os períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Essas são palavras de Jesus o Cristo no livro Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. O livro Cartas de Cristo, para mim, é um dos livros em que eu mais confio, assim, vamos dizer, de tudo que eu já li, né? Já li a Bíblia toda, já li outros livros, outras obras. Li obras espíritas, algumas li, outras tantas, que a minha experiência de vida me permitiu e me levou até elas. Mas o que eu posso dizer é que todas as obras que eu leio eu costumo filtrar desde a época que eu li a época em que eu li a Bíblia, que eu tinha 16, 17 anos, e eu já constatava que algo, posso dizer assim, de uma melhor forma, que sempre o meu ser filtrava, o meu coração, a minha consciência filtrava tudo que eu estava lendo, assim como eu filtro tudo que acontece em minha vida, todas aquelas pessoas que passam por minha vida, assim eu filtro de forma a perceber, quero dizer, as intenções de cada pessoa ou daquilo que está escrito naquilo que eu estou lendo. E posso dizer que naquela época, de tenra idade, eu já manifestava essa consciência de verificar o que foi mudado intencionalmente nos escritos bíblicos, como forma de, ao longo dos milênios, pode-se dizer, como forma de manipular a consciência humana e assim permitir que a humanidade sofra uma derrocada. Então eu não estou dizendo para ninguém deixar de ler nada, nenhum livro considerado sagrado e nem afirmações consideradas sagradas ou ditas por mestres da luz. O que eu estou dizendo é que cada ser pode filtrar, porque como nós somos um com o Criador, nós somos somos co-criadores do nosso universo, da nossa vida, do nosso mundo, o mundo ao nosso redor,
onde cada irmão que aqui está também é co-criador do seu mundo, sem ter consciência. A maioria dos seres humanos não tem consciência disso. Então, como nós somos criadores, nós podemos e devemos criar realidades maravilhosas, mundos maravilhosos. E nós criamos isso no momento que deixamos de nos influenciar por influências externas, né, por mídias, por pessoas, por entidades, por governos, por religiões. E passamos a reconhecer tudo o que é verdadeiro com o nosso coração sagrado, né, que deve controlar a mente e usar a mente para o seu trabalho. E o coração que diz, este versículo aqui não é isso, não ressoou no meu coração como verdadeiro. Ou este versículo é verdadeiro, esta afirmação de tal pessoa é falsa, ou esta afirmação é verdadeira. Somente o coração pode dizer isto, sentir e dizer. Esse coração sagrado que está em vós, que é um com o Criador, ele pode dizer, isto procede ou isto não deve ser considerado. Vivendo assim e filtrando assim, eu encontrei as cartas de Cristo que ressoam com a verdade do meu ser em 100%. Mas sempre que você for ler, você sinta. Porque pode ser modificado a qualquer momento, ou alguma coisa já foi modificada e não se viu, com intenções de impedir que a consciência da humanidade se espalhe, se amplie. Eu gosto de cantar, embora eu não frequente nada assim religioso, mas eu gosto de cantar algumas coisas, alguns hinos, de lugares que eu conheci e que trazem a sua magia de amor, a sua força de amor, de verdade e justiça, né, de missões que foram comandadas por mestres que estiveram na Terra ou alcançaram sua mestria na Terra. Foi tão lindo no universo quando a Terra consagrou. Foi tão lindo no universo quando a Terra consagrou. Consagrou aqui na Terra nosso mestre ensinador. Consagrou aqui na Terra nosso mestre ensinador. O Filho da Virgem pura e do nosso Pai Criador. O Filho da Virgem pura e do nosso Pai Criador. O Filho do Pai Eterno, Jesus Cristo Salvador. O Filho do Pai Eterno, Jesus Cristo Salvador. Francisco Reis da Silva, nosso irmão trabalhador da luz, já está nas outras dimensões, dando continuidade ao seu trabalho. Pela finalização da sua missão aqui na Terra, assim como a cada um de nós vai finalizando no seu devido momento, né? Cada um deve estar preparado para a finalização da missão e se encarregar de bem cumpri-la para poder finalizar bem.
ela que me entregou. Para mim ser jardineiro no jardim de belas flores. Minha mãe, minha rainha, foi ela que me entregou. Para mim ser jardineiro no jardim de belas flores. No jardim de belas flores tem tudo que procurar. Tem primor e tem beleza, tem tudo que Deus me dá. No jardim de belas flores tem tudo que procurar. Tem primor e tem beleza, tem tudo que Deus me dá. Todo mundo recebe as flores que vêm de lá, mas ninguém presta atenção, ninguém sabe aproveitar. Todo mundo recebe as flores que vêm de lá, mas ninguém presta atenção, ninguém sabe aproveitar. Para zelar este jardim precisa muita atenção. E as flores são muito finas, não podem cair no chão. Para zelar este jardim precisa muita atenção. E as flores são muito finas, não podem cair no chão. O jardim de belas flores precisa ser bem ar, com as preces e os carinhos ao nosso Pai universal. O jardim de belas flores precisa ser bem ar, com as preces e os carinhos ao nosso Pai universal. O mestre da luz, mestre Raimundo Irineu Serra, deixou um belo trabalho na Terra que se chama O Cruzeiro Universal. Ao mestre Irineu, a nossa gratidão de amor e luz, de verdade e justiça.